Você já teve a sensação de que algumas vezes, algumas pessoas elas têm um plano, um manual da vida adulta e só você que não? De repente você vai precisar tomar decisões sobre vida financeira, relacionamentos, vida pessoal, familiar, e aí você vai precisar descobrir quem você é. E o mais estranho é que você, por fora, é adulta, mas por dentro é muito estranho e tá numa crise. Então, hoje a gente vai falar sobre a crise dos 20 e poucos anos de idade. E seja bem-vindo, então, ao Bem Me Care Podcast, uma conversa entre amigas no sofá. Então, sinta-se em casa, porque algumas conversas só acontecem quando estamos entre mulheres. Bem-vinda! E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, host? Muito bom. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema que envolve todo mundo, né? Pelo menos o nosso público-alvo aqui, que é dos 20 e pouco, mais pra frente. E aí a gente vai querer compartilhar com vocês algumas coisas, alguns pensamentos sobre o que a gente vivenciou nessas idades. E estamos também ainda nesses 20 e poucos anos, eu e Lorena principalmente. Então, vamos lá, meninas. Vamos começar. Lembrando que a gente tem blocos aqui. E a gente vai partir pro bloco 1 daqui a pouquinho. Mas antes eu vou querer ouvir de vocês um pouquinho sobre essa crise. Vocês sabiam que em algum momento chegaria essa crisezinha dos 20 anos? Não? Vocês imaginavam como seria? Se programaram para viverem os 20 e acontecerem coisas assim que se calhar não estavam nos vossos planos? Como é que foi? Acho que ninguém espera passar por uma crise. Talvez tenha algum conceito de aqui vai ser os 30, aqui os 40, a crise da meia-idade. Mas eu acho que eu nunca ouvi falar sobre crise dos 20 e poucos, né? Eu acho que é uma coisa que cada um experiencia silenciosamente, sabe? Eu não estava preparada, assim, para passar, assim, por essa fase, né? Que a gente não sabe o que é e tá entre adolescência e vida adulta. Então, para mim, acho que foi mais isso, uma surpresa, né? E aí tá engraçado que quando a gente comentou sobre esse tema, todas sentiram a mesma coisa, né? E provavelmente você que está escutando também. Então, eu acho que não é algo muito falado, né? Então, até por isso que a gente trouxe aqui. Mas não que eu esperava passar por isso, né? Mas com certeza já passou, né? Assim. A gente não imagina que vai ser como é. Assim, porque na minha experiência, por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente imagina tudo que a gente vai realizar. Tudo que a gente vai fazer aos 20 e poucos anos. Então, a gente cria sonhos, a gente imagina que a gente vai chegar lá, a gente imagina como que a gente vai chegar lá. Só que passar pelos 20 e poucos anos é uma crise porque a gente se depara com um bocado de expectativas nossas, do outro. E no meio dessas expectativas a gente vive um bocado de mini fases diferentes. Então, por exemplo, a gente vive relacionamentos amorosos, de amizade, distanciamentos. Geralmente é uma fase que a gente ou tá mudando de trabalho, ou tá mudando de cidade, ou a gente quer mudar. Sabe, são muitos desejos dessa fase que é quase como se fosse uma adolescência mais robusta, assim. Okay. Só que com muitas responsabilidades. Porque cada escolha que você faz nessa fase sempre tem como dar um jeitinho ali, ainda mais que a gente é brasileiro, mas não é com a mesma facilidade da adolescência. Tipo assim, se algo der errado na adolescência, a maioria de nós estamos respaldados por pais, por pessoas. Sim, claro. Só que na fase adulta, se algo der errado, quem responde por isso é a gente. Então, cara, ninguém te prepara para os 20 e poucos anos, porque é uma mistura de coisas muito boas, que diferente da adolescência é menos intenso, porque eu acho que a adolescência envolve muito uma intensidade emocional das primeiras vezes. Sim. E eu acho que nessa fase da vida adulta é uma coisa meio que diferente. Eu acho que tá mais ligado às expectativas, às realizações, mas também às responsabilidades. Tipo, é um pezinho a mais, sabe? É muito confuso. É muito confuso. E outra, nós nos tornamos adultos até por lei mesmo. Isso, então, verdade. tipo, agora vai poder começar a dirigir, uma responsabilidade grande, agora vai poder se engravidar, vai ter que cuidar do filho também. Não que se engravida
na adolescência não cuide, mas assim, é maior, como você falou. A gente ainda tá se desapegando daquela ideia da vida adulta da nossa adolescência. Por exemplo, eu, quando era adolescente, pensava que aos 25 estaria casada, com uma casa, quem sabe, um bebê aos 29, assim. Mas é uma ideia que a gente não tem noção de como vai ser os 20. A gente só tem noção, realmente, como a Milana falou, dos 30 a 40. Que os nossos pais, primos, irmãos estão quase sempre nessa faixa etária, quando a gente é mais adolescente. Então, a gente olha para eles e fala, ele já tem tal coisa. Então, nessa faixa também vou ter tal coisa. Mas dos 20, a gente não sabe como é que é esse caminho, né? Parece ser um pouquinho fantasioso saindo da adolescência para os 20 anos. Parece que a gente está saindo da fantasia, daquele romance ali. Do mundo ideal. A Lorena falou, gente, eu lembro até hoje, o dia que eu assinei meu primeiro contrato, tipo assim, com o meu nome, meu CPF. Aí eu, meu Deus, se eu deixar de pagar, eu posso ser colocada no Serasa? Gente, eu senti um peso. Eu falei, nossa, isso que é a vida adulta. E justamente isso que a Lori falou, eu acho que, assim, é um desapego de algumas ideias que a gente tinha para essa fase nova. Muitos desencontros, muitas mudanças nossas, até do corpo, da mente, nos relacionamentos. E também a responsabilidade legal. Gente, quando a gente fala isso, assim, é muito sério. Porque, assim, agora a gente pode ter responsabilidades que antes não cabiam pra gente. Então, eu acho que pra mim foi um peso. Eu entender assim, opa, não sou mais criança, agora eu tenho que agir de alguma forma, mas como que eu ajo dessa forma? Eu não sei agir. Não tem um manual. Então eu tava até falando com vocês, né, antes da gente gravar, eu sentia que eu tinha um descompasso, assim, eu tava com uma idade, mas parecia que eu não condizia com a mentalidade que eu deveria ter naquela idade, ou seja, eu tinha muitas ideias, né, e eu acho que até a mulher geralmente tem essa coisa, tipo, acho que até o homem também, né, até os 30 tem que estar com a vida resolvida. Então, no momento que você sai da faculdade, que foi o nosso caso, geralmente a gente é jogado para esse mundo e a gente tem que se virar, como se fosse um renascimento. É verdade. E a gente tem que se debater, a gente tem que criar asas, a gente tem que construir um músculo, a gente tem que construir a mentalidade que a gente precisa para poder ir atrás dos nossos sonhos. E tem aquele descompasso, meu Deus, antes eu me sentia uma criança, mas agora eu também não sou criança, eu não sou adulto, o que eu sou? Então você fica assim, que criatura que eu me tornei, né? E é esse emaranhado de coisas que acho que pra mim foi essa crise, digamos assim. Não uma crise existencial, mas uma crise de... tem muitos descompassos aqui, tem muita mudança aqui, eu não sei o que fazer com isso. E eu não sei nem quem eu sou, sabe? Então, é muito interessante porque, cara, eu nem imaginava que as pessoas tinham isso também. Eu achava que todo mundo tava, enfim... Só vivendo bem, tipo, com tudo estruturado. É quando a gente começa a falar disso que a gente vê, poxa, eu senti isso também. Peraí, eu acho que eu também tenho isso, né? Então, é justamente esse espaço que a gente tem no podcast, de falar coisas que não são faladas, né? Sim. De refletir sobre coisas que todo mundo passa, mas ninguém percebe, assim, que o outro pode estar passando. Então, Boa. É engraçado e interessante ao mesmo tempo, né? Que pra mim parece que faz muito tempo desde essa época. Não, e sabe uma coisa também? Enquanto você tava falando, tava pensando, cara, a crise dos 20 e poucos anos. A gente entende que é dos 20 e poucos anos. Mas, eu não sei vocês, eu até falei isso na minha terapia recentemente. Gente, assim, eu sou péssima de memória pra muita coisa. Memória mesmo das vivências, sabe? Isso diz muita coisa, né, pessoal? Mas vou deixar. O mais engraçado é o parênteses, né? A gente tem uma psicanalista aqui. Ou seja, tudo não é tudo. É sempre um porém, é uma questão assim mais profunda. Mas eu tenho, às vezes, algumas dificuldades, sabe? Assim, de, por exemplo, falar a fase, momento, não sei o quê. Eu tenho alguns flashes de experiências. E aí, enquanto a Milena tava falando, eu fiquei pensando, assim, que a fase dos 20 e poucos anos era muito diferente para as pessoas. Porque, claro, né? A gente cresce em ambientes diferentes, culturas diferentes. E eu tô falando até nível mesmo aqui do Brasil, né? Sim. Imagina, então... internacional, né? Essa coisa de países.
mas a gente cresce em culturas diferentes e a gente vai aprendendo, ou não, diferentes coisas da vida. Aí eu fiquei pensando numa coisa que eu lembro que uma das coisas que mais, assim, foi meio chocante pra mim, foi que eu falei, gente, eu não sei nada de burocracias. É normal as pessoas não saberem nada de burocracias, porque, assim, a minha crise, eu acho que ela começou no final da faculdade. Porque eu entrei muito nova na faculdade, eu entrei com 17 anos. E ali na faculdade, eu já estava me tornando adulta, ok, mas ainda era diferente porque eu ainda estava na faculdade. Sim. E, querendo ou não, eu tive o privilégio dos meus pais contribuírem com os meus estudos, então, na minha cabeça, se alguma coisa acontecia, eu ainda estava resguardada, até nesse sentido mesmo da lei, enfim. Sim. Mas eu lembro que ali no final da faculdade, eu comecei a tomar alguns papéis assim mesmo. Então eu estagiava e não era vinculada à faculdade, eu realmente trabalhava em um local. Eu comecei a ter responsabilidades diferentes. E nisso começou os meus planos de vida. Então comecei a pensar, tá, o que será daqui pra frente? O que eu vou fazer? E nisso, gente, eu entrava tantas burocracias, tipo assim, gente, tá, mas assim, pra fazer isso, como é que se faz? Um aluguel, como é que eu tenho que fazer? E essa coisa da caução? E essa coisa, sabe, tipo assim, detalhes da vida que você fica, gente, isso aqui são informações de adulto. E agora eu preciso de aprender. E eu lembro que eu comecei a entender que eu estava virando adulto e que era um negócio meio chato, quando eu comecei a precisar entender o que eram as burocracias da vida que eu não sabia. Sim. Então, por exemplo, apesar de ter sido, né, ter tido meus estudos, tem muita coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe, tô falando coisas aqui, tá? Tipo, aleatórias, mas é sério. Às vezes a gente não sabe fazer um cheque. Às vezes a gente não sabe como faz pra morar sozinho. Pagar boleto. A gente não sabe, às vezes, pagar boleto. Não sabe como administrar a vida financeira. A gente não sabe um bocado de coisa. E meio que a gente vai aprendendo que a vida vai pedindo essas situações, a gente vai aprendendo. Eu até lembrei... Gente, eu não vou poder deixar de falar isso. Mas eu até lembrei, eu morei por um tempo com uma amiga, por muitos anos, na verdade. Mas depois que eu me formei, a gente continuou morando junto com a Rafaela. E assim, gente, eu tô rindo, mas é porque é tão engraçado, porque a gente vai passando por coisas, por mais que a gente tenha diferente, às vezes, ali, diferentes idades, mas pode ser próximas ou não, as pessoas passam por processos parecidos com quais você passou, só que em fases diferentes. Então, é até engraçado pra mim lembrar que coisa de há 2 anos atrás, eu tava passando por a crise que eu vi uma amiga minha passando da vida adulta. E tinham coisas que, apesar de eu oferecer informações a ela ia ter que descobrir o jeito dela de lidar com aquela fase da vida adulta. Mas assim, um geralzão só pra dizer que eu comecei a entender que eu tava nessa fase da crise dos 20, quando eu falei, meu Deus, eu vou ter que saber o que são as burocracias da vida, eu vou ter que ser dono do meu próprio nariz, e agora? Eu não queria tudo isso, mas e as responsabilidades que vêm com tudo isso? Então, eu fiquei pensando nisso quando a Milena tá falando, de que, gente, ninguém prepara a gente mesmo. Não. Tipo, a gente sabe uma coisa ou outra, a gente tem mais expertise, assim, pra fazer uma coisa nova, mas a gente realmente não é preparado. E nem quem sabe fazer hoje, talvez tenha sido preparado, mas aprendeu também. Aprendeu na marra, porque quando nós somos adolescentes e tem alguma mudança no corpo, os pais falam, olha, isso está acontecendo porque você tem tal idade, não sei o quê. Quando nós nos tornamos jovens adultos, é muito difícil. Eu acho que ninguém, assim, é muito difícil alguém ter aprendido. Mas uma coisa interessante que eu me toquei enquanto a Lori falava, é que, olha só, ela falando aqui que por mais que ela falou coisas pra amiga dela, a amiga dela tinha que achar o seu próprio processo ali. E eu acho que isso faz parte, porque, por exemplo, se eu te entregasse um livro aqui, como passar pela crise dos 20 anos, é legal saber algumas coisas, mas você vai ter que passar por algumas coisas, vai entender os seus processos, entender o que funciona pra você. Por exemplo, uma planilha financeira. Tem gente que não gosta de uma planilha financeira, a pessoa gosta de um aplicativo. Tem gente que é a Deus dará. Então, assim, são os processos que você vai ter que passar para se descobrir nessa fase e entender como que você funciona nesse mundo, né? E eu acho que é até interessante falar que as pessoas passam por essa crise
pode ser até um pouco mais cedo e até um pouco mais tarde. É Depende verdade. a que ponto que a pessoa recebeu as responsabilidades. Porque vamos pensar assim, uma criança que... Criança não, adolescente que não está com o suporte que os pais poderiam dar. Ela vai ter que ser jogada ali com as burocracias da vida Muito e ter que cedo. se virar. Então ela se torna um pouco adulto, um adulto muito mais cedo. E até a pessoa que é super protegida, ela vai se tornar um adulto um pouco tardio, porque antes as responsabilidades que ela tinha, que deveria ser dela, né, são dos pais, né? Então é muito interessante entender qual que é a fase que você tem essa crise, porque ela pode até vir antes ou até um pouco depois. E eu acho que o que torna algo como uma crise é aquela coisa o peso da responsabilidade, o peso que a vida real traz. Porque antes a gente tem uma ideia muito fantasiada das coisas, né? E tudo na nossa cabeça faz sentido. A Kelly falou, né? 25 casada, 29 um filho. E daí você vê que a vida vai caminhando e não faz sentido aquilo que você colocou como meta, estabeleceu ali. Porque a vida real, ela acontece e você vê que não é como estava na sua cabecinha. É muito mais complicado, muito mais complexo, mas não deixa de ser bom. Sim. Então, assim, eu acho que é um mix de desapego do ideal, é um mix de peso de responsabilidade, peso legal, digamos assim, e mudanças suas, né? Às vezes gostos que você tinha, às vezes coisas que você não se identifica mais. Isso até a gente fala em ambientes, né? Poxa, aqui eu não me identifico mais, eu tô com uma mentalidade diferente do que eu tenho aqui com esses amigos, ou até nesse trabalho. Então, tem mudanças, né? Então, acho que é um momento que carrega muitos questionamentos de si, que são importantes ter para você poder emergir nessa vida adulta. Eu acho que... Acho não. Sei que pra mim, a crise começou quando eu comecei a trabalhar. Porque assim, antes, tudo certo. Eu sempre saí com a minha mãe pra fazer o passaporte, pra fazer visto. Sempre... Essas coisas sempre fiz. Tipo, sempre. Mas... Pra mim, quando eu pisei os pés no meu primeiro trabalho aos 22 anos de idade, 23 anos de idade, CLT, carteira assinada, pisei lá, bonitinha, fui, trabalhei. No dia seguinte, pra eu voltar, gente, eu acordei e falei, é isso mesmo que tá acontecendo. É isso, tenho que trabalhar. Botei a roupa, fui pro trabalho. E assim, meu Deus do céu, se eu não vou trabalhar, tem essa consequência, não sei. Gente, caiu pra mim, fez um download na hora, vum! Aquele cheque de consciência, né? Agora é isso que eu tenho que estar fazendo. Agora, porque assim, a gente lida com pessoas no trabalho. Então, se eu não vou e tem algum caso pendente, é aquele caso que tá comigo, a vida de uma outra pessoa. Gente, é muita coisa. Então, foi aí que pra mim virou assim, ó. Agora você tem responsabilidades maiores do que você mesma, às vezes. Então, agora você precisa se posicionar para trabalhar, para cumprir elas. Não dá para ficar nessa de que não quero fazer, precisa cumprir. Que nessa de que não quero fazer, hoje eu não vou, etc. A sua vida vai ficando, entre aspas, atrasada, né? Porque tudo que eu posso estar fazendo e devo fazer, eu não quero atrasar. Eu quero cumprir, na hora. Então, para mim, foi esse misto de emoções. Agora eu tenho que fazer. E claro, eu posso me dar um descanso, mas eu preciso fazer, não posso fugir. Sim. O enfrentar, o confrontar essa realidade é o que me trouxe essa crise. Entendi. Deu essa ansiedade, meu Deus, vou estar fazendo bem, não vou. É o choque de realidade, choque. né? Mas, ao mesmo tempo, depois eu aprendi. Se tornou costumeiro ter que levantar todos os dias, resolver casos, auxiliar pessoas, gerir pessoas. Se tornou costumeiro, porque aí eu também fiquei confortável nessa realidade. Sim. Desapeguei da fantasia lá, de que eu estaria com meus 23 anos fazendo tal coisa. Me desapeguei e segui porque era realidade. Acho que isso é... Vamos deixar pro final. Já ia dar uma solução aqui, não. Vamos deixar pro final. Gente, vamos então entrar pro nosso primeiro bloco. Vamos lá. O que pra vocês faz com que essa fase dos 20 e pouco se torne um pouquinho tão confusa? O que deixa confusa essa fase? O que é? A gente já falou um pouquinho sobre o ideal e a realidade, mas assim, a sensação de despreparo, não estou preparada para enfrentar tais coisas, então isso se torna um pouco confuso. O que eu tenho que fazer? Não, eu
A solidão perdão, dos relacionamentos. Milênio. Eu fiquei, assim, muito revoltada. Eu, gente, como que eu não aprendi essas coisas na faculdade ou na escola? Por que ninguém prepara pra esse momento? Eu primeiro acho que eu questionei o sistema educacional. Claro que sim, né? Como uma boa advogada. Exactly. Sim, eu fiquei assim, gente, peraí. Assim, não menosprezando as matérias que a gente teve numa escola, enfim. Mas assim, você chega nessa fase totalmente despreparado. E se você não tem um preparo dentro de casa, por mais que, enfim, os seus pais tentem ali ensinar, a gente espera muito mais a escola, né? Para algumas coisas da vida, da cidadania. Exato. Eu acho assim... Nem pensei que eu ia falar isso, mas, gente, eu questionei muito o sistema educacional. Até hoje eu questiono, sabe? E é muito ruim porque, gente, a gente não aprende nem Constituição na escola. Constituição é o básico. É o básico. Como você se portar, como ser um cidadão, como conhecer os seus direitos. É até engraçado porque eu não segui a advocacia, eu fiz OAB, passei tudo. Mas eu não queria mesmo, eu achava extremamente chato. Mas eu não me arrependo de ter feito, porque dentro da faculdade eu aprendi muita coisa da vida. Mas ao mesmo tempo, eu questiono muito o sistema. Não acredito que eu tô falando isso. Mas eu questiono muito. Habla, Milena. Pode falar. É uma coisa que eu penso toda semana, tá? Gente, Eita. Ai, Interessante. se eu for abrir tudo que eu penso, assim, durante a semana... Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Porque, de certa forma, tem coisas que a gente espera, né, do governo. Eu sou aquela pessoa que eu não espero nada. Mas de educação eu espero muito. Mas, enfim. Nossa, eu nem imaginei que eu ia falar isso. Mas, Tá enfim. tudo certo, né? Mas eu acho que a pergunta que você fez foi por que ela torna tão confusa. É porque é tanta mudança, é tanta coisa que cai no seu colo e você ainda tá numa metamorfose, assim, importante, né? Dessa adolescência pra vida adulta. E tudo é confuso, nada é certo. E daí você entra em contato com pessoas que estão em fases diferentes, um pouco mais velhas. E você fica, cara, como assim essa pessoa sabe fazer isso? Como que ela aprendeu a fazer assim? Como que eu posso aprender? E daí você vem com aquele conceito de adulto e adulto premium. Então, por exemplo, eu ainda não sou um adulto premium. Eu consulto o adulto premium, que é o meu pai, para algumas coisas, sabe? Aí até esses dias me consultaram sobre alguma coisa, eu estou virando um adulto premium? Será? E é muito engraçado, porque assim, a experiência, ela vai, enfim, te dando bagagem, mas às vezes eu me sinto totalmente despreparada. Hoje eu já tô com 31, eu ainda me sinto muito despreparada para várias coisas, sabe? Então, é meio que você vivendo e descobrindo que, putz, isso aqui eu devia saber para não receber um processo. Isso aqui eu devia saber para me proteger legalmente. Ou até, isso aqui é importante porque pode estragar meu carro, por exemplo. Então, sim, são coisas práticas, sabe? Que acho que a vida vai demandando e daí quando você não tem aquele conhecimento, você se sente despreparada. E até é muito engraçado porque eu acho que isso é um sentimento constante na nossa vida, porque sempre vai ter um novo desafio, sempre vai... A vida, ela acontece e vai demandar um novo conhecimento. Claro. E daí, às vezes, a gente pega e joga pra gente, nossa, eu sou muito despreparada e tal. Uma coisa que eu até falei pra Kelly esses dias é a gente parar de jogar, assim, essa coisa pra nossa identidade. Eu não sou despreparada, eu não sou boa o suficiente, essas coisas, assim, que a gente vai colocando, porque às vezes são só conhecimentos que a gente não tem. E as outras pessoas, elas têm porque elas passaram já por isso. E você, às vezes, não passou antes. Então, eu acho que o que torna confuso é isso, essa mudança constante e conhecimentos que a gente precisaria saber para tal situação e às vezes a gente não tem. Então, acho que... Sabe o que eu acho? A liberdade que a gente tem quando a gente é adulto faz com que a gente se sinta muito confuso. Porque a gente passa a adolescência meio que querendo ser livre. Então, querendo ser dono do próprio nariz, querendo ir e vir, ficando até o horário que a gente quiser, se relacionando com o que a gente quiser, fazendo o que a gente quiser. Chega a vida adulta e dá um pouquinho dessa liberdade. Aí a gente fica assim, ué, o que eu vou fazer com isso, gente? Ué, pra que serve mesmo toda essa liberdade? Porque assim, vem a liberdade e vem a responsabilidade.
Você não queria ser livre? Escolhe agora. E como que você banca a própria escolha? O que que você faz com aquela liberdade de poder escolher? Porque poder escolher também angustia muito. Então, por exemplo, enquanto a gente tem alguém para dizer isso que pode, isso que não pode, é ruim, horrível, mas eu não sei, na minha experiência dava a sensação um pouco até de segurança, porque parece que alguém sabia. Que alguém ia dar um jeito se desse errado, porque a ordem vinha do outro. Sim. Então, quando é a gente quem decide o que faz, o que não faz da própria vida, quem também se responsabiliza é a gente. E eu acho que é um pouco confuso, porque no momento em que a gente tem a liberdade, né, de escolher, e eu coloco entre aspas, porque às vezes a gente escolhe aquilo que a gente nem quer muitas vezes. A gente faz porque precisa. E às vezes fazer porque precisa não é liberdade. Mas outro papo, né? Mas eu acho que é muito confuso porque a gente tá numa fase onde a gente pode escolher algumas coisas, só que escolher também é muito angustiante e a gente não tem total certeza. Então, assim, chega um momento onde a gente fala, finalmente eu vou poder, sei lá, mudar de cidade. Agora que eu já sou formada, agora que eu tenho, enfim, banco minha própria vida, não sei o que lá, vou mudar de cidade. Tá, e aí? Chega o momento de decidir mudar de cidade. É aquela coisa que você eu vou mudar de cidade, mas eu preciso arranjar uma casa, eu preciso pagar o aluguel, daí eu preciso arranjar um trabalho. Sabe assim? A gente fica meio que livre e fica meio que só também pra bancar aquilo que a gente quer. Então, eu acho que esses sentimentos são muito confusos, porque a liberdade, ela não é viver o ideal, ela é viver a responsabilidade de escolher. E aí, gente, isso pra mim, assim, é uma coisa que é muito ruim você ser castrado o tempo todo, mas a liberdade, ela também angustia muito, porque ela te convida para uma responsabilidade. E eu falo até isso, não só pela minha própria experiência, mas é porque a maior parte dos meus clientes, dos meus pacientes hoje, são jovens adultos. E eu acho que isso é quase como se fosse uma experiência, assim, universal. Todo mundo quer muito ser livre, mas ser livre também angustia muito. E às vezes tudo que a gente queria era alguém que, olha só, que guiasse, que dissesse o que a gente deveria fazer. A gente quer muito buscar respostas, então eu não sei fazer, quem é que sabe? Mas eu não sei se eu escolho isso ou isso. Quem que vai me ajudar a escolher? Sabe assim? E aí é uma fase onde a gente tem autonomia pra fazer, mas nem sempre quer exercer da autonomia. Claro. Eu lembro uma vez, quando eu entrei pra faculdade, que eu também entrei com 17 anos. Fui para a sala de aulas e aí o costume era no ensino médio levantar a mão e pedir para ir pro banheiro. Na faculdade eu fiz isso. Tipo, nessa aula, eu levantei, professora, posso sair pro banheiro? E ela falou assim, você já é adulta, querida? Pode sair. E eu, gente, pra mim foi... E foi... Você conhece, foi a Covolan. E assim, pra mim foi um choque. Que eu não sabia como reagir. Eu saí quase tropeçando. Saí da sala quase tropeçando, que eu não sabia o que ia fazer. É assim mesmo? Eu posso sair quando me der na cabeça da sala? Sim, usa sua liberdade de ir e vir. Gente, isso é muito bizarro. E tem pessoas na vida adulta que ainda não sabem sobre isso, né? Sim. Ai. Aí vivem resgatando a forma como elas eram do passado da adolescência para essa vida. E aí traz muito conflito isso. Tipo, tô numa outra etapa diferente. 20 e poucos. Mas ainda preciso ou me sinto como se eu precisasse ainda viver como se estivesse na adolescência. Claro, tem muito adulto vivendo e aí traz muito fora conflito da vida adulta. Nossa, eu tenho duas coisas pra comentar que eu achei muito interessante vocês falando. Até vou voltar do que a Lori falou, mas eu vou primeiro aqui. Você falou isso, parece que essa fase demanda muita mudança e muito questionamento sobre você. Sim. Se você não passa por isso, você vai pegar e resgatar aquilo que você era antes. E não vai ter nenhum crescimento. Boa. Porque você tá apegado a uma versão sua que talvez não é nem sua. Talvez é uma versão que você teve que criar para poder sobreviver.
Então, eu acho que até a crise, ela é um convite para você olhar para dentro e começar a enxergar quem você é de fato, né? Então, se você não usa essa oportunidade para autoconhecimento, até questionamento e crescimento, você vai ficar preso a versões antigas suas e nunca vai ter um desenvolvimento de fato. Então, é muito interessante isso que você falou. É um ponto, assim, muito... Que você falou, a pessoa tá presa à versão da adolescência dela. Gente, até hoje, tem adulto assim, sabe? E é muito interessante que até hoje, assim... Hoje não, essa semana eu tava me questionando sobre algumas condutas minhas. E eu fiquei, nossa, será que eu sou assim de verdade? Ou eu sou, tipo, essa é uma máscara minha pra poder me proteger? E tem isso sempre, sabe? Então, essa crise, ela vem acompanhada de alguns questionamentos sobre a sua identidade, mas ela não para aí, por aí. Sempre é um convite para você se observar e mudar, de fato. Para você ser sua versão mais autêntica, tipo, se a gente pode dizer. Porque, às vezes, é uma máscara, né? E eu não falo assim como se eu fosse a pessoa que não vive sem máscaras. Claro. Eu questiono isso sobre mim, às vezes. Eu tava pensando esses dias. Até um tópico para falar como psicóloga na quinta-feira. Mas voltando a uma coisa que você falou, Lore, que essa responsabilidade, esse peso, ele vem muito porque a gente está só em suportar ou carregar a decisão sozinha. Então, eu acho que a angústia que a Lore falou, que essa crise ela traz, é justamente isso. Agora eu tô só nessa decisão aqui. Eu vou ter que suportar as consequências. Porque antes, talvez, na adolescência, você tinha ali os pais para proteger você, os avós. Sempre tinha um amparo ali. Agora, quando você é jogado para essa vida por conta da sua idade, das experiências, você tem que suportar aquilo sozinho. Então, eu acho que, além de ser um peso que você, às vezes, não está acostumado a carregar, você é jogado no seu colo, que nem você falou. Nossa, eu virei uma adulta naquele momento que eu fui pro banheiro, né? Cambaleando, meu Deus, eu sou um adulto. Não, alterou toda a minha química cerebral, porque eu falei assim... Gente, é isso mesmo? Mas deixa eu falar, não foi comigo, mas aconteceu a mesma coisa com algum aluno na minha sala, tipo, no meu primeiro ano de Direito. Bizarro, Milena. Amiga, não foi só você, pode ficar tranquila. Só engraçado que foi justamente você a pessoa, né? Sempre o escolhido, né? A pessoa que vai virar adulta por toda a sala. Opa, peraí. Com certeza teve alguma pessoa que falou, nossa, é assim aqui. E é muito engraçado. Mas é justamente isso, esse peso que você carrega sozinho, né? E eu acho até interessante que quando você tá nessa crise dos 20 e poucos, você começa a olhar decisões suas meio que no começo da vida adulta ali. Começo nada, né? Porque a adolescência, ela vai um pouquinho mais depois, né? Não termina nos 18 anos, 21, né? Mas você começa a ver que algumas decisões que você fez antes não foram tão boas. E daí também a crise acontece quando você vê que você não tá no lugar onde você gostaria. E também é um convite para você olhar. Por que eu não estou no lugar que eu gostaria? O que eu posso fazer? Talvez antes eu fiz o melhor que eu podia. Talvez ali não fiz uma decisão tão acertada. Mas era a maturidade que eu tinha naquele momento. Então, você vai sustentar aquela decisão que você acha que não foi tão acertada? Ou você vai atrás daquilo que você realmente quer? Então, essa crise, ela vem com alguns questionamentos, mas vem com oportunidade de crescimento. Que é justamente o que você falou, enfrentamento. A gente tem que enfrentar. A vida é assim, sabe? A gente não precisa botar 1000 flores, romantizar ela. Sim. Mas, cara, tem como ter uma boa vida. Tem. E faz parte disso passar por esse momento de onde você vai se redescobrir nessa nova situação. Sempre uma oportunidade de crescimento. E vai haver sempre uma resistência, porque, vamos lá, uma aula de neurociência bem rápida aqui. O nosso cérebro, realmente, ele está programado para sobreviver, não para ser feliz. Então, ele vai sempre tentar economizar a maior energia possível. E confrontar os nossos problemas, ele demanda muito da gente. Então, a gente vai precisar enfrentar o nosso próprio cérebro às vezes. Né? Porque ele já está acostumado com uma forma de ser da adolescência, até mesmo por isso. Ou seja, a nossa família sempre foi o nosso meio de proteção, sempre nos ajudou. Então, o cérebro sabe que, assim, felicidade ou amparo às dificuldades vem com a nossa família dentro. Agora que eu tô sozinho, não sei fazer isso. E isso é doloroso para mim. Então, eu vou sempre tentar resistir à minha ação de confrontar esse problema. Então, vai ser muito difícil? Vai, mas é muito necessário que aí você cria uma nova forma do seu cérebro até pensar. Sim. Né? Interessante. Muito bom. Sabe o que eu lembrei quando você estava falando?
Gente, isso não vem na minha For You, mas às vezes uma amiga me manda. A gente fica comentando meio que chocado assim. Adultos que não estão mais na idade dos 20 e poucos anos, mas ainda têm comportamentos que não deveriam. Eu falo que não deveriam, não no sentido de que na vida adulta tem coisa que você pode e você não pode. Mas eu acho que a gente não deveria muitas coisas. Como, por exemplo, ok, às vezes a gente também tem que dar uma relaxada na mente, né? E também ser mais leve, também ser um pouco infantil, de não tornar tudo tão pesado, tão sério, né? Tão assim. Mas tem alguns adultos mais, né? Mais Plus, assim, que né? talvez estariam... Já eram pra estar na fase do premium aí, sei lá. 40. Mas que, assim, tem comportamentos de que, gente, você fica tipo assim, amiga, eu te entendo. Quando eu tinha 14 anos, eu também fazia isso. É sério, gente. E, às vezes, você olha pra tais comportamentos e você fica pensando, ok, aquela pessoa ela não teve uma oportunidade de crescer, ou ela, quando teve a oportunidade, não quis crescer. Porque, assim, apesar de ser muito dolorido passar por algumas coisas, tomar responsabilidades, a gente precisa passar de alguns níveis pra gente adquirir até mais consciência do coletivo. Exato. Porque, gente, quando a gente às vezes é, né, muito infantil na adolescência, quando criança mesmo, às vezes a gente não tem tantos filtros porque a gente realmente não tem essa consciência do coletivo, da sociedade, da vida. Mas, quanto mais a gente vai envelhecendo, principalmente um adulto, já é pra gente estar aqui no nível avançado. Às vezes o outro nos provoca, a gente quer provocá-lo de volta, com certeza, isso faz parte. Mas um adulto, na maioria das vezes, ele vai se portar como um adulto. O que é um adulto? Um ser humano mais consciente, mais funcional. E às vezes é até bom a gente falar, porque assim, às vezes a gente briga com alguns comportamentos nossos, e eu achei interessante o que a Kelly falou, porque às vezes a gente quer se comportar da maneira que a gente se comportava quando a gente era adolescente. Mas você não tem mais esse espaço o tempo todo pra você se comportar da maneira que você quer. É meio pesado? Parece que eu tô chamando a atenção? Sim, mas às vezes a gente precisa lembrar disso, porque um adulto é a pessoa em uma roda que precisa mesmo, ter atitudes e escolhas que são mais racionais, assim, que são mais éticas, entende? Então, o adulto nem sempre faz o que quer e não tem responsabilidade sobre aquilo. E às vezes eu vejo alguns vídeos, e é até motivo de piada, assim, entre algumas amigas, porque a gente fica, gente, não, como é que pode, assim? Eu também queria fazer o que eu penso muitas vezes, sabe, assim, só ceder ao pensamento, como é que fala? Ao pensamento intrusivo. Mas não dá, porque eu sou uma adulta, ou seja, entre um adolescente que pode agir por maneira impulsiva e entre eu, que antes de agir de maneira impulsiva, posso agir de maneira coerente, é claro que na maioria das vezes eu tenho que agir de maneira coerente. Então, assim, não é que a gente não vai ser impossível, não é que a gente não vai fazer escolhas erradas, mas assim, a gente precisa dar oportunidade de crescimento pra gente. E como é que a gente cresce? Passando pelas situações, por mais difíceis que sejam. Então, muito chato, gente, muito chato. Mas assim, adulto não faz o que quer, às vezes adulto faz o que precisa, não é? Exato. Essa é a lei do adulto. Então, por isso que é muito chato, mas também assim, gente, isso faz a gente crescer. Não dá, né, pra ser disfuncional só porque a gente quer. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas continuando sendo imaturas porque querem. Não porque não ter a possibilidade do crescimento. Total. Não, Muito mas bom. uma coisa é que o papel infantil, você ficar no papel infantilizado é confortável. Porque assim, se você pensar, o crescimento ele é uma zona de desconforto. Então a pessoa ela não quer aquele desconforto. Ela vai ficar naquele papel infantil. Então assim, de certa forma fica confortável. A questão é, ou você cresce ou você fica nesse papel. E tem outra coisa também. Ser adulto, as consequências têm muito mais peso agora, dessa vez. Claro. Mas ser adulto também tem muita coisa boa. Se você fica sendo sempre infantil toda hora, você também perde coisas boas da vida adulta. Sim. Entendeu? Poder se organizar financeiramente para conseguir comprar, sei lá, um carro. Comprar uma coisa sua. Conquistar suas coisas.
Então, ser infantil também tira de você a possibilidade de ser adulto e experienciar coisas boas com a sua vida de adulto. Porque talvez, não sei, para essas pessoas, talvez seja aquela mentalidade de tipo assim, não, é muito difícil ficar aqui nesse conforto. Sendo que ela poderia ter uma vida toda de muitas conquistas e crescimento e, enfim, desenvolvimento. Sendo que eu tava... Gente, antes da gente começar a gravar, eu falei, nossa, como ser adulto é bom. Sim, Verdade. é verdade. Eu tava comentando aqui com a Kelly, eu recebi uma amiga, né? Uma amiga muito querida, assim, pra mim. É uma amiga, assim, eu tenho uns 13 anos de beijo amizade. Shout pra out. Tami, você estava aqui com sua família esse final de semana, já estou com muita saudade. Ela tá em Roraima, né? Uau, Ela tem longe. 2 filhinhos pequenininhos, coisa mais fofa do mundo. E daí eu tava falando pro meu esposo, né? Como é bom ter uma casinha fofinha do jeito que a gente quer ir para receber, do jeito que a gente quer nossos amigos. Essa liberdade de poder decidir as coisas que eu quero fazer e conquistar as coisas que eu desejo. É maravilhoso. Sim. E como o trabalho, ele tem esse fator de crescimento na nossa vida. Tem. Eu acho que também, quando a gente fala da crise dos 20, a gente fala também sobre o começo da vida do trabalho. Que, pra mim, gente, trabalho Laboral, é uma escola. Com certeza. Eu acho, assim, muita gente fala assim, ai, porque trabalho... Na verdade, eu não queria trabalhar, eu queria só viver fazendo nada. Gente, é aí que a pessoa perde a beleza do trabalho, como ele edifica, né? Sim. E é uma questão, assim, que eu acho que quando... a gente sempre vai ter eu vou ter sempre uma ótica muito cristã das coisas, tá, gente? Acostume comigo. Mas quando a gente pensa em trabalho na visão bíblica, quando a gente fala de trabalho, né? Quando entra o pecado no mundo, tem aquele ardor no trabalho, sendo que já foi estipulado o trabalho para o ser humano no Éden. E era cuidar do jardim e dos animais. E, gente, a beleza que o trabalho tem é poder edificar uma pessoa e construir caráter, disciplina e tornar isso frutos. É claro que hoje a gente tem uma visão, algumas pessoas têm de que eu vou só entregar aquilo que me pedem, nada a mais. Você está perdendo uma oportunidade de crescimento absurda. Porque se você tornar o trabalho, como um ato de servir o outro, os benefícios que isso tem são infinitos. Porque o trabalho, ele é divino. E é justamente nessa crise dos 20 que vem o trabalho, pelo menos para mim, né? Eu me formei e comecei a trabalhar um pouco depois. Gente, o trabalho e o empreender tem sido uma escola para mim. E é muito triste que tem gente que, assim, perde essa visão e acha que o trabalho é o árduo. Tá perdendo toda a construção divina por trás do trabalho. Que eu acho que vem junto com essa crise dos 20, né? Tipo, você falando, né, Kelly? Nossa, amanhã eu vou ter que acordar e fazer tudo isso de novo. Olha o crescimento que a Kelly, antes do trabalho, teve. E pra agora. Olha o que você construiu. Olha quem você se tornou. Não, assim, um adendo aqui. Um abre parênteses. Gente, vamos ver aquele do ano passado. Eu já trabalho há quase 3 anos, assim, carteira assinada. Aquele de 2025 que só chorava. Assim, eu enfrentei uma coisa no trabalho, vai começar a chorar. Esse ano eu tô assim, tá, vamos seguir. Gente, dá muita... A gente cresce mesmo. Porque a gente vê que nem tudo é pra ser tão grande assim como a gente faz parecer. Sim, porque às vezes a gente tem uma atitude infantilizada para algumas coisas. Então, se acontece alguma coisa que me magoou, sua reação já é aquela reação além, sabe? Então, são oportunidades de crescimento. Da mesma forma que, por exemplo, crianças que têm irmãos, ela já tem oportunidade de socialização e crescimento ali dentro do lar. Acho que todo lugar que existem pessoas e um sistema por trás, ele sempre vai ter uma oportunidade de crescimento para você, porque você vai estar permeado de situações que estão fora do seu controle. E assim que você vai, opa, peraí, assim eu poderia estar agindo dessa forma, opa, peraí, aqui eu acho que eu passei do ponto, acho que eu posso melhorar isso sobre mim. Então, são oportunidades de crescimento que vêm com essa fase, sabe? E não posso deixar de falar. Tô me achando muito cidadã, tô falando de sistema educacional, trabalho. Mas sim, são coisas que edificam, sabe? Sim. Bom,
Vamos então entrar para o segundo bloco. A gente conversou muito nesse primeiro bloco, o que com certeza foi rico para quem nos ouve, né? Agora a gente vai falar só um pouquinho sobre a nossa experiência. Vocês tiveram alguma crise em específico nessa fase? Tipo, quero uma, assim, pontual, pá! Uai, gente, vamos falar, né? Já que vocês estão falando de trabalho. Trabalho? Eu acho que... Quem nunca, né? Quem nunca ouviu de um pai, de um tio, de alguém mais velho? Porque na minha época, eu comecei a trabalhar com 10 anos, com 12 anos. Ia de jegue até o trabalho, sol de 10 horas. Era 20 quilômetros da minha casa. Enfim, mas a gente sabe, apesar da gente, a gente sabe, né, que o pessoal aí da masmorra trabalhava cedo mesmo, né? O pessoal da lavoura. Mas eu fico pensando assim, gente, é dificultoso. Você aí que nos assiste, que você está iniciando a vida profissional, que está precisando pagar suas contas, ou que você está pensando como que você vai fazer para no próximo ano, daqui a um tempo, começar a ser dona de si, dono das suas coisas, é difícil mesmo, é muito desafiador. E assim, ó, eu sei que a gente também tem diferentes realidades financeiras. Então, primeiro de tudo, antes de você olhar para as dificuldades da vida, entenda também as circunstâncias, porque às vezes a gente precisa ser compreensível com as nossas circunstâncias, com a nossa realidade. Então é claro que passar por uma situação, se você olhar cada detalhe daquilo que é uma realidade para você, claro que vai ser difícil, claro que vai ser desafiador, né? Às vezes a gente está falando de pessoas que precisam sair chutadas da faculdade porque não tem um apoio até começar de fato a ter uma renda. Outras pessoas já vão criar um tipo de renda inicialmente. Então, assim, primeiro olhe para o seu contexto, mas já tenha sabido aqui entre nós. A vida financeira, a vida profissional na vida adulta é muito difícil mesmo. Porque a gente se depara com vários desejos, várias limitações e várias expectativas. E na minha concepção, na minha experiência, a crise que eu tive, assim, principalmente por eu ser autônoma, foi entender... Gente, eu sou muito do organizado, do certo, do preto no branco. Então, olhar para a minha realidade, que um dia eu recebo um valor X e no outro dia eu recebo um outro valor, isso para mim me faz pensar, por exemplo, eu tenho que me manter assim, eu tenho que fazer isso aqui certinho, a minha segurança, o meu convívio, o meu aluguel, tudo depende de mim. Mas isso também é muito bom, entendeu? Igual a Milena falou, é muito desafiador? Muito desafiador. Mas a minha crise foi ver, caraca, gente, eu me banco? Tipo assim, muito legal, muito Isso legal. É muito bom. Isso é muito bom. Mas assim, meu Deus, eu me banco. E é aquela coisa, assim, de que a gente entra em crise porque se der tudo errado sou eu, se der tudo certo também sou eu. E é claro que, igual eu falei, eu tenho o privilégio, graças a Deus, de que se algo der errado, eu tenho um amparo legal, bacana. Mas o trabalho é uma crise, assim, tipo, eu acho que é uma coisa meio que geral, porque ou tem pessoas trabalhando com aquilo que não querem, ou tem pessoas que não recebem aquilo que precisam. Ou tem pessoas que trabalham em lugares insalubres, assim, de que trabalha porque precisa mesmo também, porque se dependesse do local não trabalharia. Ou tem pessoas que também desejam mais e por enquanto ainda não estão nesse desejando mais. Então, assim, tem várias realidades. Mas eu acho que o trabalho, ele é uma crise. Porque nessa fase dos 20 e poucos anos, a maioria de nós não quer só ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta mais. E nem sempre a gente está no momento para ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente gosta mais de fazer. E às vezes a gente precisa fazer esse dinheiro, trabalhar com aquilo que tem no momento. E aí eu acho que isso gera uma crise, porque essa fase traz as expectativas de que eu queria já estar fazendo isso, ou já ser isso, mas eu preciso terminar minha formação, eu preciso criar recursos para chegar lá, ou eu preciso desenvolver um projeto, eu preciso de tempo para juntar um dinheiro. Então, eu acho que essa vida profissional, ela é uma baita crise. E eu estive nela, acho que eu ainda estou, assim, de entender quais projetos que eu ainda posso fazer, e se eu me encontro realmente nessa minha dinâmica de hoje.
Acho que Também. vida profissional. Também penso assim, vida profissional. Você falou uma coisa, que é crise, porque tudo depois recai sobre a gente, né? As consequências. Mas assim, também é na solução que a gente encontra em nós. A solução também a gente consegue criar depois de uma crise. Então, é Sim. possível também, já se tornando adulto. Eu, por exemplo, no trabalho, até hoje, eu acho que eu enfrento várias coisas, mas assim, hoje eu sei mais como me posicionar, até porque eu me conheço melhor dentro dessa realidade hoje. Então, isso me ajudou muito nessa crise, me ajudou a ter um pouquinho mais de confiança. Eu vejo o problema, não tenho como mensurar quanto tempo vai durar, mas o que eu posso fazer hoje é mapear do jeito que eu tô hoje, o que eu faço para não ficar mais assim, dessa forma. Isso me ajudou a ter mais confiança em mim mesma dentro da crise. Que eu também tô nessa de ainda me conhecer um pouquinho melhor, ver se é isso que eu quero fazer. Já sei que não é o que eu quero fazer, mas assim, é o início, até quando eu vou ter que sustentar esse início, né, nessa crise. Mas isso vai me dando um pouco mais de autonomia também. Pra eu, no pano de fundo, ir trabalhando, me organizando para conseguir fazer o que eu quero fazer e criar essa tal solução. Então, no trabalho, conquistas que são valiosas pra gente. Eu comprei meu celular com meu dinheiro, meu computador com meu dinheiro, pago o seguro do carro também com meu dinheiro, já pude viajar com meu dinheiro e levar outras pessoas a viajarem com meu dinheiro em hotel. Então, é difícil a crise? Mas mesmo não sendo um trabalho que muitas vezes a gente não quer estar lá, o que está vindo dele, a gente consegue organizar e utilizar para o melhor ainda. Então, toda crise tem uma solução, eu vejo assim. E o trabalho sendo a vida profissional, o pilar mais importante do ser humano, vamos lá, é ser cidadão, é ter um trabalho, claro, ter uma família também, mas nos atravessa muito. E quanto mais a gente puder não olhar a crise só por ser a crise e tentar encontrar uma solução dentro dela, estando nela, mais fácil se torna pra gente também. Eu vejo assim pra mim, né? Que eu tô nesse processo ainda. Falo que é um processo porque hoje tô falando isso, mas amanhã posso já ficar mal. E depois no dia seguinte ficar melhor. É um processo. Eu tive um déjà vu. Ai, minha prima. Déjà vu? Déjà vu. Tu teve um Nossa, déjà vu? Não, é Djavan. Nossa, só quando você fala a palavra, você pensa, Meu que Deus, tô palavra morrendo de estranha, medo. tá certo isso? É. Mas eu tive um déjà vu e sabe o que eu lembrei? Quando a gente falou sobre amizades na vida adulta, eu acho que foi o episódio 2, se você não ouviu, ouça que tá muito legal. Porque eu tô pensando na fase dos 20 e poucos anos agora. Mas, no início dessa fase, as amizades também foram uma crise pra mim. Sim. Porque eu tive que lidar com amizades à distância e aí eu tava passando por diferentes momentos da vida que eu queria muito estar acompanhada das minhas amizades, mas elas estavam longe. E aí eu precisei fazer amizades porque, gente, eu tava em um outro local que eu ia ficar sem ninguém. Então, eu lembro que no início, são várias crises, né? Mas aqui pensando, não sei porque eu tive um déjà vu, e aí eu lembrei disso, que no início de uma outra idade, mas que também era nesses 20 e poucos anos, o recomeçar em outro ambiente, em outra fase, e ter de fazer novas amizades. No momento, eu só queria viver as minhas amizades mais antigas, mas elas não estavam ali. E essa coisa da gente se colocar pra jogo pra viver esse novo, né? Porque cada fase a gente vai vivendo algo novo, assim. E é muito desafiador. E eu lembrei disso e pensar que hoje não é mais uma crise pra mim, mas que já foi. Então, como que a gente vai superando também algumas etapas, né? Exatamente. Precisa de tempo também. O processo, né? Eu acho que pra mim, quando você perguntou, né, o que exatamente aconteceu, acho que foram várias coisas. Mas, enquanto a Lori falava, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um dos meus primeiros psicólogos, o Dr. Joel. Eu tava, acho que no começo da minha vida profissional, e na época eu acho que eu tava saindo de um trabalho, assim, freelancer que eu fazia, pra começar a empreender. E eu, assim, eu não sabia o que eu queria fazer, era tudo muito confuso, recém saída da faculdade, fazendo pós-graduação para um lado, trabalhando em outro, mas com interesse em outro, é uma salada, né?
E daí ele falou assim pra mim, né? Porque eu fiquei, nossa, será que eu vou trabalhar com isso minha vida toda? Ou se é isso mesmo que eu quero? E aquela crise, enfim, que vem junto com isso. E daí ele foi falando o histórico profissional dele. Não, porque eu já comecei a trabalhar aqui, em fazenda, depois eu fui trabalhar na Superbom, que é aquela empresa, enfim, bem conhecida adventista, de alimentos. Depois eu fui ser pastor, e depois eu fui trabalhar em outra coisa, e depois eu fiz uma faculdade de psicologia com 60, eu acho. Eu acho que foi isso. E agora eu trabalho como psicólogo clínico. Daí ele falou assim, por que você tá com essa ansiedade, sendo que empregos não são fixos, as mudanças na vida são constantes. E aquilo mudou muito. E eu falei, gente, realmente a situação que eu estou passando agora, que não é ruim. Cara, eu tava ganhando em dólar na época, eu trabalhando em casa. Tipo assim, e eu morava com meus pais ainda, não tinha muito gasto, tava guardando dinheiro. Não era ruim assim. E era um começo de uma vida profissional, mas não ia ser toda ela. E às vezes a gente fica, né, nesse começo, preso a algumas coisas. Sei lá, a pessoa trabalha como caixa no mercado. Não tá muito feliz com o que faz, mas, gente, é tão momentâneo, as coisas podem mudar. Mudam muito rápido. E eu acho que o que diferencia, né, a pessoa que ela consegue ir atrás das coisas é ela entender realmente o que ela quer, ou entender qual que é a próxima fase que ela vai estar, e estar preparado, né? Para quando a oportunidade vier, ela vai estar ali de corpo e alma, falando, não, eu vou ocupar esse espaço. Então, eu acho que quando eu penso numa das crises que eu tive, foi essa, da profissional. E por muito tempo eu não conseguia me encaixar nas coisas, até no momento que eu estava empreendendo, sabe? Eu sentia que algo não estava muito alinhado. E olha só, isso fez com que eu tivesse toda essa mudança, assim, de começar a procurar áreas que sempre foram do meu interesse, já com 30 e poucos anos. Então, assim, a gente vai mudar tanto, nada é imutável. Tudo muda, a constante é a mudança. Então, aproveite isso e se observe. Porque é engraçado que a gente fala, né, nesse episódio, a crise dos 20 e poucos, mas essa crise pode vir com 30 e poucos, com 40 e poucos. Eu acho que ela vai vir quando a gente recebe, né, essas responsabilidades no nosso colo, mas também observa mudanças na gente, sabe? Então, quando a gente fala em crise dos 20, ela pode ser muito diferente na idade das pessoas, porque as pessoas, às vezes, não têm a capacidade de se observar com 20, agora com 30 ela já tem uma noção mais sobre quem ela é. E daí, nisso, ela vê, opa, eu tô num espaço aqui de trabalho que não condiz com o que eu quero. Interessante. Mas, aí que tá, a gente, às vezes... passa uma angústia, sendo que a gente podia viver com mais leveza isso, porque não vai ser para sempre. E graças a Deus por isso. Porque a vida, ela vai sempre surpreendendo, né? Então, assim, hoje eu, por exemplo, onde eu fico, onde eu estou no meu trabalho atual, sou muito grata por tudo que eu já aprendi, que eu desenvolvi, e ainda quero crescer muito, né, empreendendo. Sinto que eu não sei tudo que eu gostaria, mas eu estou na ânsia de saber, mas entendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso no momento. Mas, ao mesmo tempo, eu quero desenvolver outras áreas que estão até enferrujadas, assim, sonhos enferrujados. Olha só que eu pensei esses dias, gente, olha que engraçado. Eu mudei muito, né? Gente, com 1 ano a gente já muda muito, imagina 5 anos. Então, acho que quando eu passei na crise... Gente, é muita insegurança, muita cobrança, muita coisa que deixava eu sufocada. Depois que eu fui entendendo como eu funcionava, entendendo quem eu era de verdade e trazendo o olhar para mim, muita coisa mudou. E daí, quando a gente conversa, eu sempre tenho essa mentalidade de crescimento, de tipo assim, eu falo assim, você pode fazer o que você quiser, mas claro, dentro do que você tem de capacidade, que você se propõe, né? O que você escolhe. E eu tinha um sonho, quando eu era mais nova, de fazer arqueologia. Meu sonho de infância era ser arqueóloga. E eu falava, tipo assim, depois, né? Não, isso já foi, né? Esses dias eu pensei, cara, eu podia muito fazer um mestrado na área depois de uns anos.
assim, sabe? Então, muita coisa muda e às vezes essa crise vem, tipo assim, nossa, agora eu tenho que me enrustir nessa armadura de trabalhadora e fazer as coisas acontecerem, porque eu tenho que metas, aos 25 eu tenho que casar, aos 29 eu tenho que ter filho já, e a gente fica assim, não, agora a gente vai deixar todos os sonhos para trás. Sabe? Calma, passe por essa fase, entenda o que você precisa entregar, entenda o que você precisa aprender, mas às vezes a vida vai te surpreender porque ela vai te levar para caminhos que você não imaginava, né? Então, é um florescer, né? Essa vida adulta, essa crise, ela traz isso, essas oportunidades. Então eu penso assim, como é bom viver, sabe? E eu falo isso numa ótica de que no auge assim da minha depressão, eu não queria viver. E é muito engraçado, porque engraçado nada. Eu me toquei, eu estava falando isso com o Juliano esses dias. Eu não tinha pensamentos suicidas ativos, mas eu tinha passivos. Por quê? Eu falava assim, se eu morrer, tá tudo bem. Eu, tipo assim, não teria problema. E foi vendo uma série que eu percebi que não estava tudo bem. Isso era bem complicado. E eu acho que é muito importante eu falar da depressão nessa fase da crise dos 20, porque foi o que eu passei. Porque além da mudança de amizade, de relacionamento, de trabalho, veio a depressão. E ela arrancou muita coisa de mim, principalmente a vontade de viver. Então, hoje, assim, até brinco, né? O pessoal que já escutou aqui os nossos episódios vê como eu sou apaixonada pela vida, eu romantizo a vida, porque um dia eu não queria mais viver. Então, é muito interessante pensar que nessa crise, para mim, ela vem muito acompanhada com dores, mas essas dores, elas vieram de coisas que eu não trabalhei. Então, ela me deu a oportunidade para poder olhar para dentro coisas que precisavam ser deixadas de lado, resolvidas ou aceitas e seguir. Porque o problema é quando o curso natural da vida ele não é seguido, você interrompe. Então, ou você infantiliza, você volta, regride, ou você fica naquele estado e tem medo de crescer, ou você se acostuma com essa dor. Por quê? Quando eu falei ali que a infantilização do adulto é muito confortável, mas a depressão, a dor, a tristeza, ela é confortável também, porque te coloca num papel de vítima. Então, eu falo com propriedade, porque eu passei por isso, eu sei o que a dor ela traz, o que ela arranca, mas o que ela também traz de conforto. Porque é muito fácil você pegar e usar uma doença como se fosse sua personalidade ou como se fosse seu estado. É assim, eu sou assim. A justificativa, né? Exato. Então, essa crise e até às vezes algumas doenças que vêm junto com isso, a ansiedade, o burnout, enfim, que pode ter vindo junto com a sua crise dos 20, elas são convites para você olhar porque você não está olhando, sabe? Então, porque o ideal é que você siga o curso da vida, olhe para aquilo. O negócio é quando você vai ficar com uma parede na sua frente e você não vai seguir. E depois, às vezes, a sua crise dos 20 vem aos 40. Não tem nada de errado com isso. Cada um vive da forma como consegue viver. Só que é muito importante você olhar para isso nesses momentos de quebra, de crescimento, de mudança do seu corpo, mudança da sua mente, mudança do seu ambiente. Porque assim você consegue ter uma vida adulta mais frutífera, mais próspera, mais leve. E hoje eu falo muito de leveza, eu falo muito sobre viver bem, porque eu já vivi numa fase muito ruim. Então, acho que para mim, quando você perguntou, né, especialmente como que foi essa crise para mim, eu não consigo não pensar nisso. Fora das minhas crises, tipo assim, não tenho amigas. Então, que foi justamente muito parte desse momento depressivo, né? Porque eu fiquei numa solidão. A questão é o que você vai fazer com tudo isso que aconteceu com você. Você vai crescer, ou você vai estagnar, ou você vai regredir. É uma escolha. E cada um vai viver com as consequências depois. Eu escolhi passar. Eu falei, eu vou me curar dessa merda. Eu falei, eu não vou ficar aqui. E graças a Deus, esse ano eu tive alta da psiquiatria. Amém. Assim, eu falo, hoje eu sou feliz, gente. Antes eu não conseguia falar isso. Então, crises são sempre um convite para crescimento.
Às vezes a gente fala, quando fala assim, a palavra crise, sempre vem aquela conotação assim. Mas para mim, hoje, eu desejo muitas crises para vocês. Porque são nas crises, nos momentos de tristeza que a gente cresce, tem uma evolução. É assim que a gente vai tendo como que eu posso dizer? O ritmo da vida, uma vida bela, que ela não seja só permeada de felicidade, mas de tristezas também, que te ensinem coisas, que façam você crescer. Porque para mim, a tristeza hoje teve um fator muito importante de crescimento. Então, quando ela vem, eu não vou repelir ela mais. Eu vou entender por que ela veio. E eu vou crescer a partir daí. Muito bom. Bonito, muito interessante, né? Você falou algo sobre sonhos antes da gente ir pro terceiro bloco. E me veio aqui a cabeça. No momento das crises, nós pensamos que precisamos abandonar muito os nossos sonhos, né? Só que os sonhos, eles acompanham. O nosso crescimento acompanha os nossos sonhos ou vice-versa. E às vezes até, por exemplo, se alguém tem um sonho de... uma vez eu quis tocar guitarra elétrica, por exemplo, é um sonho. É meu, tocar guitarra elétrica. Super combina com você. Amo, eu quero muito, vou ser roqueira. Mas aí... Barbie roqueira. Em algum momento da minha vida, durante essa crise toda, ser adulta, etc., em que tempo que eu vou parar para começar a estudar um instrumento, parece que esse sonho ele desaparece. Só que o sonho em si, a ação de tocar guitarra elétrica, ela está atrelada a uma veia, que é uma veia artística. Então, a arte ela nunca vai se dissipar. O meu sonho é fazer um curso de publicidade. Mas não tenho tempo. A base dela é a comunicação. Então, você nunca vai deixar de se comunicar. Então, os sonhos têm bases também. E as bases, elas não desaparecem. Sim. Não desaparecem. Na crise, parece que o sonho, a ação em si pode desaparecer, mas a base dela não desaparece. Veia artística, veia criativa, veia, sei lá, mecânica, vamos dizer, quem quer criar um carro ou ter um carro. Então, isso é importante também pra gente. Eu acho que nas crises a gente tende a ficar cega também pra muita coisa. Só que aquilo que a Milana falou, tudo muda. E graças a Deus porque tudo muda. Porque nessa mudança a gente consegue reaver certos sonhos, reaver certas bases. E isso gera confiança pra gente também ao longo do processo, né? É muito interessante isso que você falou, porque eu até vou um pouco além do que você falou, porque não que a gente precisa abandonar totalmente, a gente precisa olhar, poxa, esse sonho, ele faz sentido pro que eu quero construir hoje? Que antes talvez ele é um sonho, tipo assim, de uma criança que queria tocar na bandinha, sabe? E talvez é alguma coisa assim, nossa, vou ser muito realizado com isso, não vai fazer, tipo, parte do meu sonho principal, mas, cara, é algo que eu quero fazer. A gente começa, assim, pega e faz uma aula experimental. Então, quando a gente passa por essa crise, a gente meio que entra num momento meio militarizado. Não, vamos sair dela, né? Que nem como se estivesse entrando numa guerra. E depois muita coisa é abandonada, mas é legal, tipo assim, rever coisas que você gostaria, porque em algum momento você teve aquele interesse, e às vezes você também tem que viver. Às vezes você tem que experienciar as coisas, não ter um objetivo. Por exemplo, um sonho que eu estava tendo há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, era ter um clube do livro. Porque eu queria ter amigas que falassem sobre a mesma coisa que eu gosto. Porque eu sempre tive dificuldade de achar gente que gostava da mesma coisa que eu. Eu queria, tipo assim, principalmente pós-pandemia, que foi um momento que a gente se isolou bastante, depois a gente teve que reaprender a socializar. Não sei como foi pra vocês, pra mim foi. Difícil. E eu falei, não, eu quero muito isso, assim. E, cara, a gente começou primeiro com 2 amigas. Eram 3 amigas. A gente começou lendo um livro de poesia, depois foi mudando, depois a gente começou a fazer várias coisas. Às vezes começa pequeno, sabe? Então, poxa, assim, esses sonhos que a gente abandona por conta de crise ou até mudanças, né, nessa vida adulta, pode reaver algumas coisas, observar, olha, isso aqui eu posso inserir na minha vida. Esses dias até uma amiga perguntou, nossa, amiga, você faz muitos hobbies, né? Aí eu falei, sim, amiga, eu me organizo.
E Porque funciona pra mim, tipo, a forma como eu faço. Às vezes não faço, tipo, constante todo dia na semana. Mas às vezes uma vez por mês, alguma coisa. Mas não deixa de fazer. Deixa, sabe? Então parte disso é você organizar a sua agenda pra viver da forma como você acha melhor, sabe? Então, em crise, a gente pega e abandona tudo. Porque agora a gente precisa entrar pra guerra, né? Pra entender como que eu vou sair daqui. Mas quando a gente passa disso e começa já a se estabelecer e se ver melhor ou até entender como você funciona, você pode resgatar algumas coisas que elas ficaram paradas ali. Porque sonhos eles podem ou ser realizados ou deixarem em stand-by ou abandonados. Cara, você tem que viver a forma como você acha melhor. A realidade é essa. Tem que funcionar pra você. Muito bom. Tem que funcionar pra você. Então assim, viva a sua vida da forma como você acha melhor. Gente, essa é a maior liberdade. É muito interessante que a Lori falou no começo, né? Que essa liberdade, ela traz esse peso, mas ela também traz a própria liberdade. Isso. Sabe? Então, a gente tem que lembrar que a gente é dono das próprias decisões. Se a gente já não tá colhendo as responsabilidades, por que a gente não pode viver a liberdade da melhor forma? Claro, dentro dos limites legais, né? Exato. A gente pensar dessa forma. Por favor. Sem libertinagem. Mas é isso, você... Gente, eu não aguento aqueles vídeos assim, do nada a pessoa fazendo uma coisa super esquisita dentro de casa, aí eu vejo um comentário assim nesse tipo de vídeo realmente eu não estou exercendo meu livre-arbítrio da melhor forma. Exerça seu livre-arbítrio. E aí foi esse pensamento que eu pensei esses dias, né, que, putz, eu podia muito fazer um mestrado em arqueologia. Meu sonho era ser arqueólogo, quem disse que eu não posso ser ainda, sabe? Então, uma das minhas metas é voltar a estudar e, tipo assim, estudar. O Juliano fala que gente, esses dias ele encontrou o coordenador do meu curso. Aí ele falou, não, porque minha esposa tá fazendo e tal, psicologia. Ele, que legal, ela é ele. Aí ele falou, é porque ela estuda por hobby. Aí eu falei, cara, se bem que isso tem verdade, sabe? Então, assim, o que me impede? Nada. Então, assim, a crise, ela vai trazer coisas muito importantes pra você, vai tirar algumas coisas, mas a vida vai acontecer e cabe a você trazer coisas e resgatar sonhos ou não. Tipo, eu ainda quero aprender cello, que eu acho bonito. Ainda vou fazer uma aula experimental pra ver se eu gosto do instrumento. E é isso. Qual a solução pra crise, gente? Fazer. A gente tava conversando aquele dia, né? Fazer. Organizar e executar. Sim. Acho legal também falar, porque eu acho que às vezes a gente enfrenta uma crise nessa fase de não saber o que a gente quer, o que é muito comum. Então, por exemplo, às vezes a gente vê alguém falando de sonhos e a gente não sabe o que é nosso sonho. Às vezes a gente vê alguém vivendo um bom relacionamento e a gente não sabe o que exatamente a gente quer para uma relação ou o que a gente vai fazer para chegar lá. E eu acho que essa fase é uma fase da gente descobrir também em cada um no seu tempo o que a gente quer e o que a gente pode, o que a gente precisa. Porque realmente às vezes a gente não tem respostas, a gente tá meio perdido. E por isso que essa fase ela também traz essa dificuldade, porque ela te convida com mais assim presença para você descobrir o que você quer. E às vezes você que nos ouve pode às vezes estar atento a tudo isso que a gente está falando e pensar: meu Deus, mas eu nem sei o que eu quero fazer, eu não sei com o que eu sonho, eu não sei para onde que eu quero ir, eu não sei o que pode me realizar. E assim, tá tudo certo também, porque isso faz parte da fase de às vezes não saber e ter o seu tempo de descobrir. E você vai descobrir. Então, assim, se sentir perdido é super coerente também, eu acho que nesse momento. Porque é o momento que a gente é convidado para ser livre, para escolher, para sonhar, para realizar. E às vezes a gente não teve tempo de pensar, porque a gente ficou tão na demanda de responder ao outro, né? Porque, enfim, quando a gente é menor de idade, a gente responde literalmente ao outro. E agora que a gente é convocado a dizer por nós mesmos, às vezes a gente não sabe. Mas se você está nessa situação, você vai descobrir, pode ter certeza. E às vezes é passando pela crise, passando por essa angústia toda que é necessário, você vai ver uma luz no final do túnel. Mas só para dizer, é super normal.
Tá tudo certo, de verdade. Mas até, né, seguindo isso que você falou, por exemplo, se pensar nesse lado, eu ainda tenho esse tipo de crise. Olha que interessante. Eu tô fazendo uma faculdade nova, eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com isso. Eu sei que eu ainda quero empreender e eu vou descobrir no processo. E uma coisa que meu psicólogo trabalha muito comigo é eu saber experienciar a vida. Porque às vezes a gente fica nessa coisa louca das metas, a gente precisa ter Um controle, um plano, um objetivo aqui, sendo que essa mudança nossa, às vezes, de se permitir tentar, testar, às vezes não vai estar vindo com respostas claras. E no experienciar a vida, ou até no caminhar, fazer as coisas, executar da melhor forma, a gente vai descobrindo exatamente. Então, gente, a gente não vai ter plano para tudo. Às vezes a gente só vai ter que viver. E daí isso traz uma angústia, porque a gente não tem resposta para todas as perguntas. Mas isso não tira o fato que a gente vai ter que passar por isso, vai ter que viver. Então, assim, uma coisa que eu observo muito é, assim, eu sinto que eu tô no lugar certo ou não. Eu sinto que eu tô fazendo a coisa certa ou não. Quando eu já sinto um descompasso ali, eu sinto que eu preciso fazer algum tipo de mudança. No momento que eu faço a mudança, eu sinto que eu tô no caminho certo, mas eu não tenho a resposta ainda, eu falo, agora que eu vou ter que aprender a lidar com a minha ansiedade. Porque a resposta não vai vir no momento certo. Às vezes eu estou criando as habilidades que eu preciso para poder chegar naquele objetivo que talvez eu nem sabia que eu ia querer. E às vezes também você tá se adaptando, né? Exato. Adaptação, gente, não é fácil. Então, às vezes você tá no processo de adaptação que é muito difícil. Aí te faz pensar que você não deveria estar ali também. Mas às vezes, calma, é só o processo de se adaptar. E quando você se adaptar, vai ficar melhor também. Sim. Então, acho que mudar um pouco, né, a mentalidade de tudo tem que ter um objetivo por trás. Ou tudo tem que ter já uma resposta uma pergunta com uma resposta clara. Não vai, gente. Pelo menos pra mim, não. Mas eu tenho aprendido a viver viver a cada dia, assim. Meu esposo me ensina muito isso. Ele, calma, vamos viver hoje. E parece bobo, mas me ajuda muito. Gente, me ajuda muito. Porque eu sou a pessoa que pensa além, sabe? E assim, hoje eu sinto paz nisso, interessante. Se fosse a Milena de 5 anos atrás, pelo menos, ou até a Milena da crise, ia estar biruta, tadinha. Já ia estar encamada já. Gente, muito bom. Vamos agora para o terceiro bloco e que já estamos caminhando para o final. E aí tem uma pergunta. O que vocês gostariam que vos tivessem contado no início desses vossos 20 anos, dessa fase? Que seria a coisa que, assim, tranquilizaria vocês entrando para essa fase, para essa etapa? Não. Sabe o que eu queria? Eu não sei se eu queria que tivessem me falado. Também acho que entra dentro disso. Mas eu queria que eu tivesse algumas pessoas, exigente, né? Não é algo que tivesse falado, são algumas pessoas pra que falasse assim, você tem dúvida disso aqui? Pode perguntar. Você tem dúvida desse outro assunto? Pode perguntar, porque as coisas não são óbvias. Não são óbvias. Sim, tá tudo certo. Às vezes você realmente não sabe usar uma máquina de lavar. Não é óbvio. Às vezes você não sabe usar uma panela de pressão. Às vezes você não sabe como juntar dinheiro. Às vezes você não sabe gerir o seu próprio negócio. Então, eu queria que algumas pessoas que dominassem mais de alguns assuntos estivessem perto, né? falassem assim, você tem dúvida disso aqui? Pode me perguntar. Porque eu acho que uma pessoa que tá entrando ou passando ou em crise, principalmente dos 20 e poucos anos, o que muitas vezes ela vai precisar é ouvir. Você tem dúvida? Me pergunta. E de ter esse caminho seguro para ela realmente tirar as dúvidas. Eu não sei aonde que eu vi, mas eu tô memorando aqui agora e eu lembro de alguém falando assim. Eu não sei se foi um vídeo ou se foi em uma conversa. Enfim. Mas eu lembro que alguém tava falando assim, hoje em dia a gente tem tanto hábito de perguntar as coisas pra inteligência artificial
que eu fico pensando quando foi que a gente perdeu a liberdade, a oportunidade de perguntar isso para quem já viveu essas coisas. Exato. Então, por exemplo, assim, é claro, gente, o que você puder facilitar, facilita. Às vezes o outro também tá ocupado, tá vivendo a vida dele e também tá aprendendo várias outras coisas. Mas assim, sabe aquela coisa de, ao invés de você pesquisar a receita para uma inteligência, sei lá, de pão de queijo, você poderia ligar para sua avó e perguntar a ela como se faz. Porque nessa explicação, ela pode te dizer não só como fazer o pão de queijo, mas todos os cuidados que você pode tomar. Então, assim, exemplo besta, mas eu acho que o que eu gostaria de escutar é qualquer dúvida que você tiver, pergunte. Vão ter coisas que você vai precisar aprender sozinha, mas até quando você tiver uma dúvida esclarecida, para você aplicar aquilo, você vai precisar fazer sozinho. Então, na melhor das hipóteses, não tenha medo de aprender. Pergunte. Era isso que eu gostaria de ter escutado de fato. Muito Porque essa fase vai trazer muitas dúvidas de como fazer, o que fazer, por onde fazer. E eu acho que eu gostaria de ter escutado isso, assim. Lorena, quando você tiver dúvidas, não tenha medo de perguntar. Pergunte, peça ajuda. Meu conselho para você que nos ouve. Legal. Muito bom. Acho que pra mim não seria mais assim disso, mas isso é bem interessante. Eu acho que eu falaria pra mim, para de se cobrar. Para de se cobrar, minha filha. Também. Para de estresse, para de... Essa cobrança dessa perfeição, ninguém vai atingir essa perfeição, então para. Eu acho que eu falaria pra mim saber me amar mais, aprender a me amar. E entender como que eu funciono, assim. Que eu acho que várias soluções estão dentro da gente, sabe? A gente, no final das contas, tem resposta pra muita coisa. É só porque a gente não tá ouvindo. Então, acho que a primeira coisa seria para de se cobrar tanto. Claro que também isso das dicas seria muito legal. Mas acho que eu sempre fuçava, enfim, de qualquer forma, eu ia aprender ou com alguém, ou lendo, ou vendo um vídeo. Mas pra mim, acho que a coisa principal foi a questão da cobrança. Então, assim, relax. Acho que eu falaria pra mim que a ansiedade nesse processo é normal, tipo, no início dele, ou até mesmo durante as crises. Porque como eu não sabia de nada ou muito, né, sobre, por exemplo, a vida profissional, que foi a minha crise principal, sabia, mas o experienciar, claro que eu nunca tinha essa vivência, né? Nunca tive. Então, eu me senti ansiosa várias vezes porque eu não queria estar vivendo aquilo, ou experienciando aquela emoção. Entendi. Mas é um pouquinho natural. Sim. Que eu tô enfrentando algo. Então é natural, eu não sei o que é esse algo. Então, se você sentir essa ansiedade, respira fundo, como a Milena falou. Relaxa, já vai passar. E outra, coragem não é ausência de medo ou ansiedade. Tem como você ser corajosa e enfrentar as coisas mesmo com medo. Eu acho que as pessoas mais corajosas são essas, as mais medrosas. Sim, então, é verdade. No geral, até uma outra coisa que eu falaria é... Gente, é sério. Foi até o que você disse no início. Às vezes parece que algumas pessoas pegaram o manual, por sorte, assim, da vida e parecem viver a vida de forma mais... automática, assim. Não, de forma até melhor do que a gente. Parece que as pessoas sabem mais do que a gente. Mas, assim, no final mesmo das contas, essa crise dos 20 e poucos anos, ela acontece pra todo mundo. De diferentes formas. Mas ela acontece pra todo mundo. Então, assim, não acho que você tá sozinha nesse barco, que eu passei por essa crise melhor do que você, do que a Kelly teve muito mais experiência, do que... Cara, ela teve a crise dela, eu tive a minha, a Milena teve a dela, a gente ainda tá tendo muitas outras crises de outras idades, outras fases, mas pra você não se sentir sozinha, não se dê o luxo de se sentir sozinha nessa, porque todo mundo passa por essa crise, e em várias áreas da vida, o que é super normal, e eu acho que até pra gente do futuro, a gente vai passar por outras crises de outras idades, de outras fases. Sim. Mas as dos 20 e poucos anos, gente, tá todo mundo no mesmo barco, de verdade, assim. E a gente vai aprendendo. Conversa com alguém que você acha que já passou, que você acha que talvez
lidou melhor do que a forma que você esteja lidando, mas você não tá sozinha nessa. Sim. Pô, Só se você chegou até aqui, não É tá. porque não tá sozinha mesmo, mano. Não tá. Deixa eu falar uma outra bom coisa. reforçar. Exato. É bom Tem gente- reforçar. Tem gente que acha que o outro não tá passando. Gente, às vezes a pessoa finge bem. É. Tem uma entrevista da Rihanna, tipo assim, Fake perguntaram it pra ela, quando você não tá se sentindo confiante, não sei o que você faz? Sim. Ela, eu finjo. E, tipo, boa parte das coisas que eu aprendi na vida foi fingindo. Porque às vezes você modula um comportamento, um ato de outra pessoa, e você aprende no processo. Uhum. Que nem minha mãe, ela falava que ela aprendeu a fazer melisma fingindo. Gente, é tão bobo. Nossa, é uma diva, né? Essa Sim. Fazer maravilhosa. mesmo, fingindo. É, porque tipo, você, que nem um bebê, ele começa a imitar o outro, Exato. né? Gente, imitação, ela é maravilhosa. Você aprende muita coisa, assim. Então, às vezes a pessoa tá só fingindo mesmo. Ela está passando por uma crise. Estamos todos no mesmo barco. Estamos. E é maravilhoso isso, experienciar a vida. Viver é bom. Alguém tem mais algum recado para as margaridas? Eita. Uma palavra. Quero uma Um palavra. sentimento, uma cor. Uma palavra. Uma palavra, assim. Paz. Ok. Sucesso e amor. Ok. Tô Mas zoando. funciona a mim. Dinheiro. Não, acho que eu só diria assim... Relaxa, bebê. Relaxa. Relaxa. Segura, Só amor. reiterando. Tá todo mundo nessa. Relaxa, dá a mão aqui, ó. Vamos nessa junto. Não tem mais nada, não. Boa. Inclusive, nos comentários aí, vocês podem mandar pra gente falando assim, tô na merda, tô passando a crise. Me ajudem, socorro. Caramba, help, vocês, SOS. caramba, vocês falaram coisas que pra mim aconteceram agora. É engraçado até que também a gente tem ouvintes que têm 30 e poucos anos, 40, que elas vão conseguir elaborar a fase dos 20. Sim. Escutando. Porque no final das contas, gente, não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado, você tá só vivendo. Sim. Essa é a beleza, a experiência da vida. E a gente vai estar sempre compartilhando isso com vocês, coisas que nos atravessam, que fazem parte da nossa vivência, com amigas, né? Então, é muito bom poder compartilhar essas coisas, não se sentir sozinha. Eu acho que esse é o papel da amizade, esse é o papel dessa comunidade que a gente está querendo criar com vocês. É para você não se sentir sozinha nessas fases da vida que você passa, que a gente passou. E falar sobre isso é um convite, né? Pra gente chegar perto e falar. Aconteceu comigo também. Boa. Eu acho que em algum momento a gente vai ter a nossa comunidade lá no Instagram e a gente vai poder conversar. Eu anseio por esse momento. Gente, então, talvez a crise dos 20 e pouco não seja um sinal de que existe alguma coisa de errado com você. Significa que às vezes você está passando por uma fase intensa que até mesmo é importante para o seu desenvolvimento como pessoa, como mulher, como irmã, como esposa. Então, aproveita esse momento para, como as meninas falaram, enxergar o que está dentro de você, que poderia mudar, que poderia ser diferente, que pode se tornar mais forte. E aproveitar essa etapa para também ir se descobrindo cada vez mais. A gente nunca vai deixar de ter crises nessa vida. A gente só cresce nesse mundo tendo algum tipo de crise, em qualquer área da vida. Mas é isso que faz a gente um ser humano completo. Saber que no meio dessas crises existe uma solução e que a solução muitas das vezes está dentro da gente. Então, é isso que fica aqui da gente para vocês. Façam parte dessa comunidade. Compartilhem isso para outras pessoas, outras mulheres que estejam nesse momento. E se lembrem que vai passar, como tudo passa nesse mundo. Um beijo. Tchau. Até o próximo episódio.